A implantação do contorno do Mestre Álvaro no município da Serra, na região metropolitana de Vitória, é o mais volumoso investimento viário das últimas décadas no estado do Espírito Santo. Inaugurado e aberto para o tráfego de veículos em 15 de dezembro de 2023, o anel viário tem 19 quilômetros e 700 metros de extensão. Por possuir o maior número de portos brasileiros e outros rankings importantes na economia do país, o Espírito Santo já é considerado a porta de entrada e saída do Brasil para o mundo, além de ser um dos 5 estados brasileiros que mais rende divisas para a União, tanto que a sua parceria com o governo federal tem sido cada vez maior. Na construção da rodovia do contorno Mestre Álvaro foram investidos recursos na ordem de 509 milhões de reais, fruto de um convênio do Estado do Espírito Santo com o governo federal. O contorno do Mestre Álvaro inicia no quilômetro 249 da BR-101, próximo ao bairro Jacuí, na zona norte da Serra, e segue até o quilômetro 279, adjacente do bairro Chapada Grande, em território de Cariacica. O empreendimento rodoviário foi construído para reduzir em até 40% o tráfego de veículos na zona urbana da Serra. A expectativa é que mais de 50 mil veículos trafeguem diariamente por este trecho, especialmente as carretas. A nova obra visa beneficiar cerca de 2 milhões de pessoas. O projeto da obra executou um modelo para que este caminho se torne originalmente trecho da BR-101 e a passagem pela zona urbana da Serra se torne avenida. Aliás, para quem vem da Bahia ou das regiões Norte, Noroeste e Oeste do Espírito Santo, com destino ao Rio de Janeiro, Minas Gerais, região serrana capixaba, Cariacica, Viana e até mesmo Vila Velha e Guarapari, ou ao Centro Comercial de Vitória, deve utilizar a rodovia do contorno do Mestre Álvaro, porque passando por aqui reduzirá pela metade o seu tempo gasto na travessia pelo trânsito da Grande Vitória. A rota é estratégica para o escoamento de cargas que chegam do interior com destino ao Porto de Vitória. O contorno também encurtará a distância entre Serra e Cariacica em 15 quilômetros. E por que este anel viário chama-se Rodovia do Contorno Mestre Álvaro? O Mestre Álvaro é simplesmente um belíssimo planalto considerado uma das maiores elevações litorâneas da costa brasileira, que abriga uma das últimas áreas de Mata Atlântica em alta altitude no estado do Espírito Santo. Pois é um maciço costeiro que possui formato semicircular, estruturado em um corpo de rocha granítica com cerca de 830 metros de altitude. A nova rodovia de 19 quilômetros e 700 metros, que serve de anel viário na zona norte da Grande Vitória, hoje circunda toda a parte oeste do conjunto de Pães de Açúcar do Mestre Álvaro, 100% sediado no município da Serra. Do alto das montanhas do Mestre Álvaro, tem-se uma vista panorâmica de toda a região metropolitana de Vitória, de onde avista-se os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Santa Leopoldina, Fundão, Viana e parte de Domingos Martins, além de uma belíssima vista do Oceano Atlântico. A história preservada no município da Serra dá-se conta que as montanhas do Mestre Álvaro receberam este nome porque ali no alto morava um mestre da carpintaria de nome Álvaro, e sempre que alguém desejava algum serviço dele, dizia: "Vou ao morro do Mestre Álvaro". Outra versão é que, pela altitude do nome, é comum seu topo estar sempre coberto por nuvens. Por esta característica, muitos o chamavam de Monte Alvo, que com o tempo tornou-se Monte Álvaro, e por ser guia de navegação marítima, e também servido até hoje como orientação dos pescadores pelo alcance dos olhos em alto mar, daí os próprios pescadores o batizaram de Mestre Álvaro. Embora a história nos traz ainda o fato que o nome do Monte Mestre Álvaro, grande maciço de origem vulcânica, que marca a geografia do município da Serra, foi uma homenagem do padre jesuíta Brás Lourenço, um dos fundadores do povoamento da Serra, em 8 de dezembro de 1603, ao capitão e mestre de navio de nome Álvaro da Costa, seu amigo e filho do segundo governador-geral do Brasil, Dom Duarte da Costa. O português Mestre Álvaro da Costa morreu durante um ataque indígena na foz do rio Cricaré, no litoral norte capixaba, em 1556, aos 31 anos de idade,
3 anos após ter aportado em Salvador com o seu pai, em 13 de julho de 1553, e com eles, na época, havia atracado também o noviço espanhol José de Anchieta, que em 2015 se tornou o santo copadroeiro do Brasil. O projeto desta obra iniciou-se em 2014, quando o governo federal fez o primeiro repasse dos investimentos e o governo do Espírito Santo deu a ordem de serviço após desapropriar inúmeras áreas rurais e, na sequência, o contrato foi assumido pelo DENIT, quando este anel viário passou a ser uma obra federal. A rodovia do contorno Mestre Álvaro é uma rodovia importante para a cidade da Serra, para o Espírito Santo e para o Brasil. A obra se compara à imponência da terceira ponte que liga Vitória à Vila Velha, inaugurada em 1989. O Espírito Santo é, sobretudo, um estado que é sempre referência em diversos serviços públicos, com muito poder político, capacidade de realizar, de conviver com as diferenças e de fazer boas parcerias. A pujança da rodovia, a contorno Mestre Álvaro, cuja via atravessa várias regiões alagadiças, se destaca pela inovação e complexidade. 2,3 quilômetros dessa extensão de quase 20 quilômetros consistem em vias elevadas construídas sobre áreas de solo mole, composto predominantemente por brejais e áreas alagadas. A instabilidade do solo desafiou a engenharia. A obra tem números impressionantes. Ao longo da construção, foram movimentados cerca de 5.000 metros cúbicos de terra sobre o solo mole e rocha nos serviços de terraplanagem. Foram produzidos e aplicados cerca de 200.000 metros cúbicos de concreto na construção do pavimento rígido, vias elevadas, viadutos, dispositivos de drenagem e outros pavimentos. Foram cravadas cerca de 5.000 estacas de concreto, ferro e aço, com profundidades de até 50 metros para a construção das suas pontes, demandando a monumental quantidade de 160.000 metros cúbicos de concreto. Foram fabricados e montados mais de 40.000 elementos estruturais pré-moldados de concreto na construção das obras de artes especiais. Foram construídas ainda 3 vias elevadas com cerca de 2,3 quilômetros de extensão para a transposição de áreas ambientalmente sensíveis, além de 40 passagens subterrâneas de fauna, garantindo a preservação das espécies nativas do entorno da rodovia. A fabricação desses pilares exigiu a construção de uma fábrica adjacente à obra, implicando em quase 20.000 viagens de caminhão basculante. Dada a complexidade da obra e as incertezas quanto ao real custo de sua execução, o processo de licitação enfrentou muitas dificuldades legais, desde licenças ambientais, condicionantes, elaboração dos projetos, desapropriações de terra na região, até desafios de engenharia, especialmente porque parte do traçado encontra-se em zona alagadiça. A rodovia não é só uma conquista logística, é um marco para o desenvolvimento e para a qualidade de vida na região da Grande Vitória. A nova rodovia já nasce duplicada, apresentando 4 pistas, cada uma com 3,5 metros de largura. Com essa expansão, o contorno rodoviário Mestre Álvaro passa a integrar a BR-101, enquanto a rodovia federal existente na zona urbana da Serra se transforma na Avenida Mestre Álvaro, sob a gestão da Prefeitura Municipal da Serra. Os 19,7 quilômetros das vias duplicadas tratam-se até aqui, na prática, da maior obra de infraestrutura rodoviária do século XXI na Serra. Assim, o contorno passa a integrar a BR-101 e a atual rodovia urbana de 26 quilômetros será municipalizada. A promessa é que de 35% a 40% do tráfego veicular, especialmente de caminhões de carga, seja transferido para esta nova pista. Com quase 2 séculos de emancipação, com a construção desta rodovia, a Serra volta a olhar para o seu território oeste, uma área geográfica pouco conhecida pela maioria da população, tornando-se propícia para a ocupação de novas indústrias, o que pode dinamizar a região mais próxima da Serra-sede. Além das oportunidades econômicas, existe aqui uma preocupação no âmbito ambiental. Isso se deve ao fato de ser um perímetro rico em corredores verdes, com uma grande biodiversidade e a presença abundante de água doce.
Além dos benefícios na mobilidade urbana, a obra inaugura um novo momento tanto para a faixa leste quanto para a faixa oeste da serra. A obra era esperada há décadas pela população capixaba e facilitará o transporte de cargas e passageiros, reduzindo congestionamentos e risco de ocorrências graves de trânsito na região metropolitana da capital. A rodovia do contorno Mestre Álvaro, recém-inaugurada e ainda implantando sua sinalização horizontal e vertical e executando uma série de atividades que não têm afetação direta com a pista de rolamento. Enquanto trafegamos pela rodovia, dirigindo a 80 km por hora, em virtude da atenção exigida, porque estamos gravando, vazamos desse outro lado na chegada do território de Cariacica em apenas 11 minutos, além de ter economizado mais de 10 km de percurso. Se tivéssemos trafegando pelo caminho tradicional, pela zona urbana da Serra, teríamos gastado 45 minutos em horário normal. Mas no horário de pico poderíamos ter demorado mais de 1h30 agarrados no trânsito. E após um longo caminho, envolvendo diferentes governos e múltiplas iniciativas, chegou ao fim a saga do contorno rodoviário Mestre Álvaro, com a entrega de uma das principais obras de mobilidade urbana da história da Serra e do Espírito Santo.